Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Jonas. O que vou relatar foi algo que aconteceu em uma época sombria da minha vida. Devido aos abusos em vícios que tinha na época, ninguém acredita em mim, mas eu tenho certeza das coisas terríveis que aconteceram comigo aquela noite. Sou o filho único e fui criado sozinho pela minha mãe Marli. Hoje sei que meu pai não era uma boa pessoa, e a prova disso é que nos abandonou quando eu ainda era criança. Minha mãe sempre tentou me dar o máximo de atenção, mas como ela tinha que nos sustentar, ficava muito tempo fora de casa. Naquela época, não existia celular, então eu tinha que passar o tempo de outra forma. Desde criança, eu sempre tive talento para artes. Desenhar e criar era algo natural para mim, e recebia muito incentivo de minha mãe. Ela sempre dizia que eu seria um grande artista, e sempre afirmava que iria me apoiar em tudo que eu precisasse. A minha vida inteira eu me sentia só, e minha mãe abriu mão de ter outro casamento. Ela sempre disse que tinha medo de ser abandonada de novo, além de ter receio que um suposto padrasto pudesse me maltratar. Nossa vida era humilde e vivíamos com o mínimo. Graças a Deus nunca passamos fome. Enquanto criança, tem coisas que você não percebe. Só que quando cresce, as coisas começam a mudar. À medida que fui crescendo, percebi que meus colegas sempre tinham coisas novas. Seja roupas, sapatos, videogames, e isso foi me causando inveja. Ver todos ao seu redor conquistando as coisas e você não, causa esse tipo de sentimentos negativos. Fui ficando revoltado e cobrava as coisas da minha mãe, sem perceber o esforço dela. Ver que todos os colegas acompanhados de seus pais em datas especiais e eu sempre sozinho, me levou a caminhos sombrios. Comecei a faltar às aulas, e foi questão de tempo a criar o hábito de roubar. Como eu era adolescente e minha mãe era bastante conhecida por trabalhar em várias casas de família, eu sempre era salvo, digamos assim. Aos poucos, fui só decepcionando a minha mãe. Comecei a dormir fora de casa e sempre roubava, bebia e ficava a noite toda na rua. Em uma dessas noites fora de casa, eu conheci o Gleison, que se tornou meu amigo, ou ao menos era isso que eu achava. Eu e Gleison começamos a fazer tudo juntos, e ele me apresentou um mundo de vícios. E para mim, aquilo era ótimo, já que eu fugia da realidade em que vivia. Das poucas vezes que eu ia para casa, às vezes encontrava minha mãe, e chorava e me pedia para sair daquela vida, e eu sempre a ignorava. Eu comecei a ficar agressivo quando cometia assaltos, e parei de voltar para casa, e acabei me acostumando àquela vida. A dependência química em mim só aumentava, ao ponto de que eu faria qualquer coisa para manter o meu vício. Então Gleison teve uma ideia. Como morávamos num local onde duas cidades faziam fronteira, poderíamos sempre ficar mudando o local para os assaltos, constantemente. Então cada semana ficávamos em um local diferente, até porque não queríamos ser pegos pela polícia. Começamos a atacar numa estrada afastada e esperar que alguém passasse. E como iríamos agir no período da noite, não tinha risco de sermos reconhecidos. Os nossos negócios estavam indo muito bem. O nosso método era perfeito e conseguíamos tirar tudo das nossas vítimas. Como eu tinha uma vida criminosa, comecei a ter algumas coisas, e isso me alegrava bastante. Já tinha abandonado a escola, minha casa, minha mãe, e eu não sentia falta de nada disso. Aquela era a vida que eu queria. Por algum motivo, as pessoas estavam mais atentas ao andar à noite, e ficamos sem conseguir dinheiro. Após alguns dias, eu comecei a entrar em abstinência, até que Gleison insistiu que voltássemos para aquela estrada afastada, pois lá era o ponto mais lucrativo. Já passava da meia-noite e ninguém passava por ali, até que avistamos de longe um senhor. Gleison estava agressivo e foi com tudo para cima daquele senhor, e dizia que era um catador de latinhas e que não tinha dinheiro. Ele dizia que não queria confusão e nem briga, e que nos daria o pouco que tinha. Aquele senhor tinha uma aparência doente e cansada. Seus cabelos eram grisalhos e ele era muito magro, e possuía uma cicatriz na região do rosto, como se algo muito afiado tivesse cortado.
Gleison, em um ataque de fúria ao perceber que pegou pouco dinheiro, começou a bater naquele senhor e pedia para pararmos de bater nele e insistia que não tinha dinheiro e só queria seguir o seu caminho. Gleison revistou aquele senhor de todo jeito e as agressões continuavam. Vendo que ele não pararia, eu segurei Gleison e disse que tínhamos que ir embora. E quando estávamos indo, aquele senhor nos disse que iríamos nos arrepender do que estávamos fazendo com ele. Eu senti ódio em suas palavras. Após esse episódio, não voltamos para aquela estrada durante muitos dias. Mas como sempre tínhamos lucro ali, acabamos voltando. Era uma sexta-feira e já passava da meia-noite. E ninguém aparecia, até que passou um casal por volta de 1 da manhã. Pegamos seus pertences e esperamos mais vítimas. Após umas 3 da manhã, eu olhei para o outro lado da rua e vi o velho daquele dia, nos observando. Achei estranho ver ele ali e chamei o Gleison para mostrar, mas quando olhamos novamente não tinha ninguém. Eu perguntei para o Gleison se ele tinha visto, e ele me respondeu que não sabia que eu já estava brisado. Eu continuei dizendo que havia alguém ali, mas ele não acreditou em mim. De repente, começamos a escutar alguns barulhos estranhos, como se alguém andasse ao redor. Não demorou muito e vi aquela coisa saindo da mata e vindo direto em nossa direção. Eu não acreditei no que estava vendo. Gleison deu um grito muito alto e me empurrou em direção àquele bicho e saiu correndo para se salvar. Nunca esperei que meu amigo seria capaz de me trair daquela forma, me atirando nos braços da morte. Aquela besta veio em minha direção. Aquilo era coberto de pelos, de uma aparência grisalha. Era alto, andava ereto e tinha um focinho alongado. E era algo entre um cão e um porco. Seus dentes eram enormes e suas garras afiadas. Eu não sei explicar tão bem, mas era forte e tinha membros longos. Ele me agarrou pela perna e eu senti os ossos se quebrando. Era uma dor excruciante. Ele me levantava e me batia com força no chão, igual a um cachorro quando morde algo. Aquele ataque foi durante poucos segundos, só que parecia uma eternidade. Aquilo me deixou estirado no meio da estrada, e eu já estava tão machucado que não conseguia me mover. Após aquilo me soltar, mesmo machucado, eu olhei na direção em que Gleison correu. Ele estava bem distante, mas aquilo era tão rápido que o alcançou em poucos segundos. Durante o ataque, o que me chamou mais atenção é que aquela criatura medonha tinha uma cicatriz no rosto, igual a do senhor que tínhamos atacado dias atrás. Aquela besta pegou Gleison e saiu arrastando pela estrada, e se embrenhou na mata. Eu fiquei desesperado e não sabia o que fazer. Ainda escutei os gritos de Gleison por uns minutos, e depois tudo ficou em silêncio. Ao longe, uma viatura se aproximava. Enquanto eu perdia consciência, eu olhei para o mato, e aquela criatura estava me observando. E tenho certeza que aquilo não me atacou de novo, porque a viatura já estava próxima de mim. Quando acordei, eu já estava no hospital. Não estava entendendo nada. Minha mãe estava ao lado da cama, chorando muito, e me abraçava sem parar. Eu continuava sem entender nada, e minha mãe disse palavras gentis, que tudo daria certo e que não iria me abandonar. À medida que fui despertando, percebi que não sentia uma de minhas pernas. Minha mãe me contou que os médicos tiveram que amputá-la. O ferimento estava necrosando, e o risco à minha vida era grande. Ela prosseguiu dizendo que a polícia me encontrou sangrando muito na estrada, muito machucado. Eu chorei muito e contei para minha mãe tudo o que havia acontecido. Um policial entrou no quarto e eu contei tudo a ele. O policial disse que só passaram naquela estrada devido a um casal ter relatado um assalto. Eu afirmava tudo o que tinha acontecido comigo. Minha mãe disse que haviam feito um exame toxicológico em mim. E claro, encontraram substâncias ilícitas. E tudo o que eu disse caiu em descrença. Os médicos e a polícia associaram tudo a um delírio de drogas, e a explicação do ataque era que tinha sido obra de um animal selvagem. Ao meu pedido, a polícia voltou ao local em busca de Gleison, mas não encontraram nenhum corpo ou alguma pessoa naquela estrada. Após aquela terrível noite, eu resolvi mudar. Pedi perdão à minha mãe pelo péssimo filho que eu estava sendo, e decidi recomeçar a minha vida. Com muito esforço, eu arrumei um emprego em uma gráfica, e com o meu salário fiz um curso de design. Atualmente sou designer gráfico, e já formei família. Minha mãe mora ao meu lado, e eu cuido dela como meu tesouro mais precioso. Nunca mais vi ou soube notícias do Gleison, e tenho certeza que aquela criatura ceifou a vida dele.
Ironicamente, aquela situação de terror me fez querer ser uma pessoa melhor. Me arrependo de tudo que fiz e não me orgulho do meu passado. Aquele senhor ao qual fizemos mal cumpriu sua promessa, mas eu nunca imaginei que seria de uma forma tão terrível. Depois disso, nunca mais o vi, e acho que é melhor assim. Tudo isso me ensinou que o mal que você pratica sempre retorna, e pode vir em várias formas, inclusive em forma de fera. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.